É, como sempre, uma alegria nós nos reunimos para refletirmos sobre os ensinos de Jesus. Na manhã de hoje, como todos já podem ter visto, nós vamos tratar sobre o assunto culpa e libertação. Na realidade, para que nós falemos sobre as questões que por vezes nos acometem no sentido da culpa e que precisam ser trabalhadas de maneira que nós possamos gradativamente alterar, substituir esses aspectos em nós, nós vamos precisar passar por aquilo que todos nós conhecemos como o período infantil, porque elas podem se refletir desde aí, mas não só. Também vamos analisar as possibilidades de outras existências. Aqui eu vi muito nessa figura, por exemplo, no rapazinho que está aqui no meio, muito provavelmente, né, possa ser eu na próxima existência, a Marisa aqui no canto, o Rafael lá do outro lado, né, e assim sucessivamente. Mas a realidade é que nós chegamos nessa configuração, né, ou recebemos espíritos nessa configuração, o que se transforma naquilo que falávamos em aula agora há pouco, numa verdadeira bênção da renovação, a bênção do renascimento, né, que chegamos com uma oportunidade que não é um simples repetir. Platão dizia que nós rememorávamos, que eram as nossas reminiscências de outras existências. Faz sentido, até certo ponto, mas nós chegamos novos no sentido daquilo que teremos para exercitar. Mas, claro que com uma bagagem considerável de todas as experiências, não só no campo reencarnatório, como também nos nossos estágios como espíritos que somos na dimensão espiritual. E chegamos nessa configuração nova, somos recebidos, e aqui é importante, porque muitas crianças, por vezes, se não aconteceu contigo mesmo, ou se não foi uma demanda nossa para com o pequenino, para com a pequenina, por vezes são induzidas a agir de forma sempre correta. Não é assim? Não necessariamente é assim. Agir de forma sempre correta em relação ao local onde se encontra, ao ambiente que se encontra, e são valores, em relação a essa exigência, valores éticos e pressões existentes. Quando, na realidade, nós temos que entender o seguinte, que estamos tratando de um espírito, e que, às vezes, fazendo essa demanda, ou tendo recebido essa demanda, na obrigação de fazer as coisas dessa ou daquela maneira, quando se fez, ou quando se faz, né, de forma contrária, pode-se aí desenvolver a culpa. Não é assim? Você fez de forma contrária, né? Ou, de repente, a pessoa com a qual nós somos responsáveis fez de forma contrária. Às vezes existiam até colocações do tipo: Papai do Céu não gosta que seja assim. E aí a gente já implantava uma culpabilidade em relação a ter pisado na bola com o próprio Criador, como se fosse possível fazê-lo. Da mesma maneira que às vezes a gente pede perdão para Deus, né? Como é que você vai pedir perdão para um ser, né, que é amor infinito absoluto, né, que é inofendível? O perdão funciona de nós para conosco e de nós para com os outros, e dos outros para conosco também. Mas muito bem, essa situação acaba surgindo, esquecendo de um ponto muito importante em relação ao que essa figura apresenta. Esquecendo de que nós lidamos com um espírito, ou lidaram conosco como espírito, porque você pode estar se encontrando aqui, né? Não necessariamente, mas pode estar se encontrando em alguns momentos aqui. Alguns aspectos que te levem a determinados instantes, onde nós temos que entender que, se a nossa posição hoje é diferente em relação como educadores ou educadoras, ou já o fomos, nós estamos lidando com um espírito. Conforme o próprio texto diz, nós devemos procurar desenvolver a virtude do discernimento, para que ele possa escolher com segurança aquilo que é certo, conforme as leis divinas que são íncitas na consciência. Estão em nós. Nenhum de nós
da condição deste planeta, mesmo que estivéssemos numa sociedade completamente isolada na Amazônia, existem muito poucas, mas ainda existem, sociedades que não querem o envolvimento com outras, né? São grupos indígenas que não querem envolvimento com a sociedade, por exemplo, dita dos homens brancos, né? Mesmo dentro dessas sociedades, eles têm íncitos já, porque são espíritos que vivem nesta relação entre eles, têm íncito aspectos, por mais que sejam ainda primitivistas, das leis que vão sendo desenvolvidas à medida da nossa evolução. Elas vão se ampliando, né? Nós vamos tomando novos entendimentos. Sempre gostamos de ilustrar para que a informação fique o mais claro possível. Indo até a época de Jesus. Há 2000 anos atrás, mas não só, mais para trás e um bocado mais para frente até, se você fosse um adolescente ou uma adolescente rebelde e que estivesse dando muito trabalho para os seus pais, o seu pai poderia levá-lo para os anciãos da tribo ou da cidade. E os anciãos, que eram as criaturas mais velhas, né, as mais responsáveis pela sociedade daquela comunidade, poderiam levar o adolescente ou a adolescente até as portas da cidade e matá-lo por apedrejamento. Era um jeito de resolver o problema do adolescente. Cruel, não? Cruel. Percebe? Ué, mas você não tinha uma lei que dizia não matarás? Mas uma coisa é a lei, outra coisa sou eu diante dela. O meu primitivismo diante dela, mas ela já está em mim. Porque se ela não estivesse em nós, nós nunca alcançaríamos esses aspectos da respeitabilidade em relação à existência do outro, a começar da nossa mesma. Percebeu ou não? Está fazendo sentido? Dá um outro exemplo. Hoje nós já temos, assim, hoje não é só na condição atual, mas nós temos condição de externar o nosso amor, aquilo que a gente ainda entende como amor, não é o amor desses espíritos crísticos, desses espíritos que dão a vida deles é o reflexo da vida das criaturas, né, que dão a vida pelas criaturas. Mas a gente já tem a expressão, não tem? De poder amar o semelhante. Tá certo? Mesmo que. Até porque nós temos necessidade de amar. Amor para nós é necessidade. É a mesma coisa que faltar o alimento. O amor é alimento para o espírito. Por que isto acontece? Porque nós somos frutos dele. Nós somos frutos do amor divino, que está íncito em nós, faz parte da nossa configuração espiritual, de nós como espíritos, do nosso design, vamos dizer assim. Está inserido, não é acessório, é mandatório. Significando dizer o seguinte, que à medida que nós vamos evoluindo, se tocou o celular, não atende, porque pode ser Jesus que está dizendo, está na hora de voltar. Não atenda, não atenda. Aí o ponto é, você vai desenvolvendo o que gera primitivo, né? Que está lá atrás, né? A leoa que lambe o filhote vai ser a mãe que vai acalentar o filho. Num processo evolutivo, essa expressão dos grandes amores por nós conhecidos, quando não somos nós mesmos, né? Podemos ser essas criaturas, obviamente é o desenvolvimento daquilo que estava em potência no espírito e que vai se desenvolvendo. Percebe então que, né, apesar de nós termos às vezes o ser pequenino, termos sido aquele ser pequenino, já está íncita no espírito não só as questões de leis em caráter primitivo, mas com todo o desenvolvimento que ele tem até o presente momento. E é importante lembrar, e agora já vamos um bocadinho mais para frente, que erro e acerto são naturais e faz parte da questão do aprendizado da criatura. Quando o erro é cometido,
a reparação deve ocorrer. Eu quebrei, você me emprestou determinado objeto e eu quebrei o objeto. Inadvertidamente, ou aconteceu algum acidente, cabe a mim não ficar me autoflagelando, e sim ir buscar a reparação que você mereça, que você tem direito. Não é assim? Você pede o carro emprestado para alguém, e aí você está num cruzamento e alguém bate na traseira do seu carro, do carro que não é seu. Cabe-nos a responsabilidade de mandar fazer o conserto que for adequado e retornar ao proprietário no estado em que nós recebemos. Não é desse jeito? Agora, meu Deus do céu, olha agora que ele vai pensar. O que será da minha vida? O que é que eu fui fazer? Isso não é questão de fazer a reparação e resolver a situação. Isso já é começar a fazer o quê? A se impor um processo autotorturante, que pode começar lá atrás. Como pode começar agora, fazendo ligações com o passado recente, não é o passado de outras existências, com traumas existentes durante, por exemplo, primeira infância, ou às vezes determinados traumas ocorridos dentro do próprio útero materno, que pode acontecer por receios da mamãe, problemas da mamãe, influências recebidas do ambiente que nós nos encontramos, hoje provado há muito tempo já pela ciência, das influências recebidas pela criança em desenvolvimento no útero materno, influências, questões de registros, não só daquilo que acontece com a mãe, mas daquilo que acontece ao redor da mãe, não só dos seus pensamentos, mas pensamentos daqueles que convivem com ela. Por quê? Porque está ali um espírito. É só por isso. E que pode estar consciente. E que em determinados casos, inclusive, qualquer ponta de rejeição tem um registro de forma significativa. Né? Existem casos onde nós já tomamos conhecimento de que a criança rejeita, às vezes, a própria mãe. Não é a mãe que rejeita a criança rejeita a mãe. Não vai para o colo da mãe com facilidade, vai para o colo do pai, ou ao contrário, por uma situação de que em momento de que se soube grávida, houve rejeição de um lado ou de outro, ou de ambos. E aquilo tinha uma criatura ali consciente, significando o seguinte, que não é ter consciência e ao mesmo tempo ter capacidade de compreensão daquilo que está acontecendo. Eu posso estar consciente, mas não necessariamente ter a disposição ou ter capacidade de entender o que está acontecendo à minha volta, não é verdade? Eu ouvi aquilo e aquilo para mim já foi o basta. Você ouvir de você, eu não gosto de você, eu não necessariamente, eu posso registrar isso e não ter a capacidade de dizer, bom, que pena que você não gosta de mim. Porque se você gostar de mim, eu vou orar para você emagrecer. Se você não gostar de mim, eu vou orar para você engordar, mas eu vou orar por você. Eu vou continuar orando por você. Eu posso ter essa capacidade? Não. Eu posso simplesmente me sentir rejeitado, rejeitada. Não é? Não é? Olha como as coisas, às vezes, por ver, né, se fazem ligações, e a gente não precisa mergulhar em existências anteriores, em momentos que parecem não ser importantes, mas é de importância fundamental, até porque o processo reencarnatório, ele não se inicia no momento em que houve a fecundação. Ele se inicia muito tempo antes da própria moça ter mantido relação sexual. Ela abre os contatos com o reencarnante no processo de aproximação e começa já nessa situação a ceder material perispirítico para o espírito. Quem quiser, vá lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, que você vai ver estes instantes. Quando se dá a gravidez, a moça às vezes já sonhou com quem vai ser, se é menino ou menina, e já às vezes aquele menino ou menina que apareceu no sonho já disse como é que ele queria se chamar.
Teve alguém que já teve essa experiência aqui? Olha ali. Ali também. Tipo assim, eu quero me chamar tal. Né? Você não só vê a configuração de quem é, como ainda já sabe, antecipadamente, nem grávida você estava ainda quando possa ter acontecido isso. Percebeu? Então não é uma relação que se inicia no momento zero. É uma relação anterior. Mas cuja condição da iniciação para a condição corpórea pode ter se dado qualquer tipo de trauma a partir de então, no inconsciente dessa existência, como pode estar no inconsciente mais profundo fazendo essas ligações. Por que eu estou dizendo isso? Porque ocorre exatamente nesses estágios, que pode se iniciar, como dissemos, na infância, que desenvolvida a culpa, pode não se iniciar na infância, pode se iniciar a qualquer momento, mas desenvolvida a culpa, a gente se acostuma a ela. A gente se habitua a ela. E a se habituando a ela, quando se chega à fase adulta, a culpa se intensifica e vai se somar com aquelas das existências do passado. Não é por igualdade, não é por similaridade, é por similaridade, o que é diferente. Né? Porque nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Eu pratiquei determinado ato que feriu a confiança de uma pessoa. E eu me sinta responsável e levo essa condição, não faça a reparação até, mas leve ainda essa condição de ter me sentido culpado sobre esta condição. A ocorrência deste momento não necessariamente precise ser idêntica, mas ela pode ter algum quesito de quebra de confiabilidade. Percebeu? Algum item que esbarra naquele item lá, que pode ter sido poderoso. Aqui não é tão poderoso. Tá simples de entender, né? Aqui ele tem um viés na questão da confiança, mas não é tão agressivo quanto lá embaixo. Mas ele acontece. Eu faço, por vezes, um link, faço uma ligação com aquele item, e este que aconteceu agora, ele não tem só o peso específico dele, ele se soma. Então, um probleminha passou a ser o quê? Um problemão. Porque nós não somos criaturas em separado. Tudo que me trouxe até aqui está contido em mim, está contido em nós. Está no nosso inconsciente profundo. E às vezes a gente diz assim, o subconsciente ou inconsciente profundo, o subconsciente, ele não interfere na vida da gente. Não sei quem é que chega a uma conclusão dessa natureza. Nós agimos e reagimos num todo. Nós não somos nós não somos formados em pacote. Né? Tem um pacote aqui que fechou questão, está fechado numa sala, não se entra lá. Nós mergulhamos lá. Isto é simples de entender. Você já deve ter passado por alguma experiência que, através do processo do sono, você possa ter se visto, inclusive, em outra existência. Assistindo a cena que está acontecendo, vendo uma criatura diferente da sua estrutura atual, mas sabendo que era você. É um mergulho que a gente faz numa verdadeira regressão de memória, que a gente faz de maneira natural, sem forçação de barra, e que às vezes até traz uma resposta para a gente, daquilo que às vezes nós estamos passando emocionalmente. E é interessante notar que não necessariamente aquela experiência ela tenha o mesmo desdobramento aqui, mas alguma característica daqui é suficiente para fazer essa ligação lá. E aí, só Jesus na causa, porque começa a tomar corpo. E o que acaba acontecendo com isso? Vamos deixando aqui a coisa cada vez mais clara. Da culpa, a gente passa para as desordens autopunitivas. Né? Eu sou assim e preciso de uma medida corretiva adequada. Ela precisa ter força.
dessas desordens autopunitivas, passa para a ausência, ou vai funcionando em paralelo, de autoestima. Eu sempre fui assim. Começa o processo de baixa autoestima, para também fazer parte a compulsão autoexterminadora. Pode parecer que não, de coisas que, por vezes, tem uma solução, e essa solução a gente encontra, e, obviamente, a autocondenação. Quando se chega num desses estágios, não precisa estar em todos ao mesmo tempo, ainda vai para o processo que, para o erro, precisa do castigo. É o 8 para o 80. Quando chega-se a uma situação dessa, ou que alguma coisa desses pontos prevaleça, evidentemente é impossível o autoacolhimento amoroso. Porque a gente vai psicologicamente se desestruturando. Passamos a ser escravos da situação. E, por vezes, somos escravos de coisas que é tão interessante, coisas que sequer percebemos. Vou fazer um paralelo, usando como também um ponto ilustrativo. Nós atendemos um caso de obsessão, onde o obsessor ficava embaixo da cama da obsidiada. Não quer dizer que... Ah, não, obrigado. Já tinha aqui até. Obrigado. Aí o... Quer dizer que você vai chegar em casa hoje à noite, né? Vai, que vamos conferir. Não precisa. Porque às vezes eles ficam em casa sentados assistindo televisão, esperando a gente chegar. E estão encarnados. Ou é o contrário. Ainda bem que foi no centro espírita, para voltar um pouco mais calmo, ou mais calma. Bom, ele ficava embaixo da cama. E aí, por que ele ficava embaixo da cama? Porque quando ela deitava, ele ficava vibrando, mandando energias negativas para ela, né? Para influenciar nos pensamentos dela. E a pergunta que se fez, claro, óbvia, foi a seguinte: você está tratando-a como sua prisioneira, não é? Ele, através do médium, respondeu: sim, é. Ele disse: mas você se apercebeu que você é um prisioneiro que, inclusive, fica o tempo todo preso debaixo da cama? Incrível. Você percebe como a gente monta as coisas para nós, e aí fica difícil a gente quebrar essa estrutura, né, se nós não recorremos a processos que sejam de auxílio direto, onde possam estar e devam estar ligados, por vezes, à assistência profissional e à assistência espiritual. Por quê? Porque dentro dessa estrutura, caso não seja feito absolutamente nada, o que acaba acontecendo é que nós vamos tendo dificuldade mental e emocional quando nós não temos, né, o exercício do acolhimento amoroso. A partir daí, não só dificuldade mental e emocional, como também há um bombardeamento mental. Isso somos nós diante de nós mesmos, não precisa de ajuda de ninguém. Começa a haver um comprometimento orgânico. Porque aquilo que nós vamos mantendo mentalmente, né, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos acumulando energias no perispírito, em nós mesmos. Vai havendo um acúmulo. Dá aquela sensação daquela... Se você lembra, principalmente na fase infantil, que a gente tinha furúnculo, aquilo vai inchando, e de repente só tem uma alternativa, não é? Tem que tirar aquilo, por mais desagradável e dolorido que seja. Então, veja, há um bombardeamento mental que eu faça sobre mim mesmo. O que vai acontecer? Eu começo a ter situações de um desequilíbrio que pode gerar, por exemplo, uma depressão, onde eu passe a ter dores as mais estranhas, e eu vá ao médico atrás de buscar essa solução, e o médico faz uma análise e diz: você não tem nada.
É real verdade. Organicamente, eu ainda não tenho. Mas eu já estou refletindo esse bombardeamento no corpo, ainda é reflexo, não está instalado. Aí eu volto no médico de novo, diz, não, agora sabe aquela dor que doía aqui na nuca? Aí ela passou aqui pelo ciático e me dá umas fisgadas exatamente no tendão de Aquiles. Aí o médico vai, vira a gente ao contrário, a gente vai no quiroprata, o quiroprata puxa, estica, encolhe, soca, bate, não sei o quê. E aí ele diz, você não tem nada. Mas a gente sabe que tem, só não sabe que está colaborando para ter. Aliás, é a criatura que está exatamente fazendo com que esta situação aconteça. Pode estar havendo até uma condição de um suicídio direto ou indireto aí, né? Pode levar o indivíduo a um suicídio direto ou até uma condição de natureza indireta. Essa condição de natureza indireta é a condição de maltratar o corpo, né? Fica se maltratando o corpo através de emoções e pensamentos desequilibrados, baixa autoestima, reforçando-se esses pontos, o desinteresse pela vida. Por isso que é necessário e o tratamento profissional, o tratamento médico, seja terapeuta, etc. E o espiritismo, né, o tratamento espírita não dispensa o tratamento especializado. Se o indivíduo tenha um problema, por exemplo, de subjugação, que já é o auge do nível da obsessão, se você der um antipsicótico para esse indivíduo, você neutraliza a ação do espírito sobre ele. Porque é a mesma coisa que você dá um anestésico na ligação a que se constitui do desencarnado para o reencarnado, que se utiliza do perispírito, mas quando você dá um anestésico no cérebro, você quebra essa relação durante o efeito da droga. E aí entra com assistência espiritual para trabalhar ambos, porque não existe uma vítima e um algoz. Ambos são vítimas, né? Vítimas da ignorância, ou um vítima da culpa, outro vítima da vingança, né? Ou a vítima da ignorância mesmo, do desconhecimento, né? Ambos envolvidos numa situação de desconhecimento, de respeito de si mesmo e de respeito para com o próximo. Então, não é uma situação exclusiva de nível de perseguição ou qualquer coisa dessa natureza. Então, veja, você quebra essa estrutura e entra com assistência espiritual para trabalhar ambas as criaturas que estão enfermas. Então, por isso que dissemos, nós não temos uma vítima e um algoz, nós temos dois enfermos, seja de que natureza for, né? Nós temos ali patologia implementada, que se chama falta de amor ou desamor. E essa situação pode, né, se você dá continuidade, imagina, se isso é uma realidade de relacionamento, nós não nos relacionamos com o nosso corpo. Isso é uma realidade para nós, não é? Nós somos espíritos, nós podemos sobre nós mesmos implementar processos auto-obsessivos, auto-fascinantes, auto-subjugadores. Não podemos? Ou nós só achamos que só o desencarnado pode ter alguma possibilidade? Nós somos essas criaturas que podemos agir sobre nós mesmos. Por isso que o ensinamento de Jesus sempre é válido em todas as configurações. Vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. E o que é a tentação, senão aquilo que nós gostamos? Ou aquilo que nós nos habituamos, mesmo que não faça bem. A gente sabe que fumar é prejudicial à saúde, mais do que comprovado, né? De trás para frente e de frente para trás. Mas, por vezes, nós criamos a dependência, estamos usando este exemplo, criamos a dependência, sabemos, mas não damos, mas mantemos o hábito. E o nível da dependência é tamanha que ele tem a mesma característica, isso provado cientificamente, do que aquelas pessoas que são viciadas em heroína ou em cocaína. Por isso que a pessoa diz assim, eu paro de fumar quando eu quiser, mas não para. Porque para o cérebro não é o produto que está sendo utilizado, é a dependência que ele tem daquele químico com o qual ele se habituou.
O cérebro não vai... se a heroína é melhor me habituar com a heroína do que com as drogas pertencentes ao cigarro, a nicotina. Não tem isso. É o prazer, é o sistema de recompensa que assimila aquilo e diz, é o que eu preciso. E por isso que às vezes tem esta situação. É a necessidade, então, de estarmos, né, vigilantes e buscarmos a assistência em paralelo. Outro aspecto também que entra aqui nesse quadro é depressões graves, que já tratamos, e transtornos psíquicos e emocionais. Que vamos para esses transtornos, isso também tudo muito brevemente, não é? Em virtude do tempo, onde surge ansiedades generalizadas. Que acreditamos que aqui ninguém seja ansioso ou ansiosa. Porque a ansiedade faz uma coisa com certeza. Não é colocar, o ansioso não coloca a carroça na frente dos bois. Ele pega a carroça e os bois, coloca tudo nas costas e leva tudo correndo. É diferente. A carga que o ansioso e a ansiosa se impõem é exatamente essa, é colocar carroça e boi nas costas e correndo com eles para tentar resolver aquilo que precisa de maturação, precisa de ação, mas de tempo para que possa acontecer. Caso contrário, o dispêndio energético é intenso com atividades com uma produtividade muito pequena em relação àquilo que é o resultado dela nela mesma. Percebe como as questões da nossa vida não é tão simples assim como falar, né? Mas elas precisam ser avaliadas para que nós possamos dar a medida de acordo com elas. Às vezes, a melhor satisfação é aquela que você não dá. Às vezes, a gente não precisa ter satisfação para tudo. É aquela que você não dá. É o teu silêncio. Então, vale a gente avaliar para não ter a atitude ou a resposta de caráter imediato. Outra coisa que entra aqui também é a questão do transtorno do pânico, né? Desordem bipolar e também obsessões por sintonia vibratória. Eu acabo atraindo, ou atraio, ou sou atraído para situações e pessoas, sejam essas situações e pessoas encarnadas ou desencarnadas. É um processo de como eu estou energeticamente, de como eu estou vibrando. É isso que acaba acontecendo. Até porque, se nós formos analisar em relação às questões de qualquer enfermidade, na origem delas, né, há componentes de naturezas psíquicas e há componentes de naturezas espirituais. Por isso que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz: nada é 100% espiritual, nada é 100% material. Até porque nós somos seres interexistentes. Nós somos espíritos que estamos reencarnados. No estado de vigília, utilizamos desse corpo para nos manifestar, para nos relacionar. Um simples cochilo, às vezes até mesmo na palestra espírita, porque espírita não dorme em palestra, ele se desdobra para assistir desdobrado. Às vezes quando ronca, porque o desdobramento é profundo. Aí o fato é, a gente, num simples cochilo, você se desloca do corpo e você está, nós estamos na realidade que é nossa, que é a realidade do espírito. Nós somos seres interexistentes, temos ação. E aí, um processo que esteja acontecendo em nós, não é? Ainda na questão do nível psíquico, é algo que pode se refletir na nossa organização fisiológica. Então, as moléstias, por exemplo, em relação das heranças de causa e efeito, não é? Da lei de causa e efeito, pode estar relacionado nesta ou em outras existências, mas não necessariamente só em outras existências. Eu tenho uma úlcera nervosa, porque vai ver que em outra existência eu era um espadachim e eu conseguia matar todos enfiando a espada no estômago. Não, você tem uma úlcera nervosa porque você é nervoso. Porque você é nervosa, porque você é descontrolado, você é descontrolado. Você não era espadachim coisa nenhuma. Sai dessa vida. Né?
Porque às vezes a gente assiste muito filme e claro que, né, o Russell Crowe no papel de gladiador, hoje ele já não dá mais para ser gladiador porque ele está um pouquinho pesadinho, né? Mas o fato é, no papel de gladiador, a gente se identifica na hora. Nossa, devo ter sido um gladiador. Por isso que agora eu estou com aquela dor aqui na coluna, né, tá repuxando não sei o quê. As outras sociedades não tem nada disso. Dá uma olhadinha se você não está com um grau de ansiedade lá em cima, né? Se você não está, de repente, arrumando, como a gente diz no português, como um sarna para se coçar, porque às vezes a gente é mestre. Nós somos mestres, às vezes, em arrumar sarna para se coçar. Né? O probleminha, como a gente disse, a gente transforma em problemão. Não, você falou isso para mim, me magoou, entende? Essa eu vou levar para o túmulo. Não vai! Não vai levar para o túmulo. Porque, na realidade, você não vai ficar no túmulo, a não ser que você seja muito apegado no corpo, né? Você não vai ficar no túmulo. Você vai sair do túmulo. Então, se você é uma mala sem alça, você vai ser uma mala sem alça no plano espiritual. Vai reencarnar uma mala sem alça. Vai continuar um sem alça durante um tempão. E haja pai e mãe para te aguentar. Não é verdade? E está na mão de quem mudar a história? Mas não é mudar de uma hora para outra. Às vezes a gente vai para o radicalismo. Exagera na dosagem. Não, agora que eu entrei no centro espírita, eu vou mandar o pau para ser bom. Eu vou ser bom de qualquer jeito. Vou ser bom de manhã, tarde, à noite. Só falta transferir a cama para o centro. Às vezes fugindo da onde? De casa. Fazendo um processinho de transferência. Quando na realidade o próximo mais próximo está onde? Com quem a gente convive, não é? Porque amar os outros que a gente não convive é facinho. Vai morar com ele ou com ela. Você vê como a história muda um pouco de configuração. É o próximo mais próximo. Mas eu vim morar aqui, nesse país, eu não tenho família aqui, não importa, sua família, a minha, a nossa, é de amigos que a gente constitui, que às vezes é muito mais próximo do que os nossos próprios familiares, e às vezes são muito poucos, né? Até porque a riqueza que é sua, que é a amizade, você não pode ficar tratando ela de qualquer maneira, você tem que ter valor, porque ela é de um valor incalculável. É o maior tesouro que você tem, é a amizade que você pode dar. Então você tem que saber para quem você entrega esse tesouro. E por isso que às vezes a gente tem poucos, colegas muitos, amigos muito poucos, né? Porque é um tesouro que você recebe, é um tesouro que você entrega. O amigo é aquele, às vezes, que na hora da dificuldade, ele passa a mão, mas na hora que você precisa também de um ponto de observação, ele faça para você. Será que você não está exagerando? Será que você não poderia, não é? Esse é o amigo, não é ficar só alisando, porque aí não resolve, né? Mas é aquele, às vezes, que dá aqueles toques preciosos para a gente. Bom, mas voltando no aspecto aqui da relação, né, desses entulhos mentais, a gente deu alguns pequenos exemplos aqui, né? São fixados nos nossos genes. Tanto aquilo que a gente vai entulhando no hoje, como todo o entulhamento que às vezes a gente se encarregou de ir arrumando em outras situações. E são eles que favorecem a instalação dos distúrbios patológicos. Ou seja, quando a gente recorre ao Evangelho exercitando virtudes, nós vamos manter inativas determinadas enfermidades que podem ser genéticas até. Por isso que ser bom é ser inteligente, como dizia Hermínio Correia de Miranda. É usar a nossa inteligência em favor de nós mesmos. Olha que beleza, né? Estar se colocando à disposição do bem é estar acompliciado com o universo. E não permitindo que determinados desenvolvimentos em nós, né, possam se dar, inclusive no campo da enfermidade, cuja condição genética poderia nos levar a, pela disposição no bem. Por isso que Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Pedro disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não disse todos, mas uma multidão já está bom.
Porque alguns a encrenca que nós arrumamos foi tamanha que precisa de uns ajustes com participação. Outros não precisam. Precisa da nossa disposição no bem, na nossa disposição em fazer o melhor. Por quê? Porque todos nós somos espíritos, imagens e semelhança do Criador. Não é composição biológica que determina a saúde ou enfermidade, e sim a disposição do espírito. Ah, porque papás, meus pais, a família, etc., eram todos cardíacos. Eu não sou. Então se preserve para não se transformar num também. Porque nós podemos mudar a configuração daquilo que se tem numa árvore genealógica. Não é uma realidade que se a árvore genealógica tem um problema, nós vamos ter problema também. Como o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós temos pais, toda a condição familiar saudável geneticamente, e o indivíduo reencarna com problema. E às vezes a gente diz assim, nossa, o que fez esse espírito para merecer isso? Pode ser um missionário, que vem com uma enfermidade, às vezes, via de regra, em famílias que de ambos os lados eles estão se desentendendo, vem o espírito como o primeiro neto dos dois lados, está lá no livro dos Espíritos isso, vem como neto dos dois, primeiro neto dos dois lados, que acontece o quê? Toda aquela energia usada naquele combate entre as pessoas voltam para o direcionamento ao pequenino, que é, na verdade, um espírito missionário que pediu para vir daquele jeito, para exatamente fazer com que as duas correntes, que são amadas por ele, parem de se conflagrar para poder dar foco nele, e com isso eles se unem para poder ajudar aquela criaturinha que acabou de chegar. É uma missão de amor. Por isso que a gente nunca sabe aquilo que está na nossa frente. E é interessante buscar em nós mesmos a possibilidade, então, de nos mantermos nessa situação saudável através do nível de consciência que a gente tem. Isso não vai suprimir os desgastes do corpo. Até falávamos na aula que muitas das pessoas aqui estavam presentes, não suprime o desgaste do corpo. Com o passar dos anos, veja, eu tenho 65 anos, com o corpinho de 65. Você nem percebeu isso, né? Na realidade, o que acontece? Eu às vezes, subo escada, faço isso, faço aquilo, e alguém me adverte. Puxa, mas você já tem uma idade para não fazer isso. Eu disse, o corpo é que não sabe. Não é? Porque é uma realidade, chega uma hora que o corpo não sabe. Você está muito bem, não é? Você está um jovem. Não é? Você é um jovem, você é uma jovem. O seu corpo não sabe disso. Então, você jovem, há mais tempo, precisa fazer o quê? Respeitar, porque ele não sabe. Você sabe, ele não sabe. Então, respeitar determinados aspectos. Então, veja, nada são situações que têm relação com existências passadas, etc. Aquela artrite que eu tenho deve ser porque eu dava chibatada nos escravos exatamente na cintura. Bobagem, você tem artrite, nego, porque de repente ou você tomou atitudes inadequadas em relação às práticas que você fazia, a começar de esportivas, ou o desgaste natural está rolando. Não tem nenhuma situação, senão nós seríamos o quê? Reencarnação seria um mero repetir. E não é repetir, é renovação. Reencarnação é renovação. Se tem sinônimo, não é para sofrer, não é para pagar, é para exercitar relacionamento com a maior possibilidade de humor possível. Isso razão de tudo isso, porque não há por que sustentar a frustração, culpa, impondo-nos o mau humor. Porque quando a gente sustenta frustração e culpa, a gente se torna mal-humorado. Que eu acredito que aqui também não tenhamos ninguém. Principalmente aqueles que levantam de manhã e dizem assim, não fala comigo de manhã porque eu sou um bicho.
você tem que usar de caridade para com essas criaturas. E dizer assim: meu amor, meu querido, minha querida, eu vou te comunicar que você vai morrer mais cedo. Por que vai? Porque o mau humor, ou então as questões voltadas para a frustração, eles são verdadeiros redutores de fluido vital, o que vitaliza as células, o que mantém a vida. De forma homeopática, é por gota a gota. O indivíduo vai se desvitalizando gradativamente. Para quem quiser, chegando a casa hoje, ou no celular, você pode encontrar uma mensagem que se chama Belarmino Bicas. Está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, mas você acha ela até sozinha, com o nome Belarmino Bicas, que desencarnou 22 anos antes do seu programado por ser mal-humorado. E não era mau humor com coisa, era um mau humor com aquilo que a gente diz: não fala comigo de manhã porque eu sou um bicho, né? Coisas do gênero. Fica mal-humorado por causa do trânsito, mal-humorada por causa do trânsito, por causa da roupa, colocou a roupa e choveu, não queria chuva, não sei o quê, porque estava fazendo frio, agora está fazendo calor. Muito bem, vai desencarnando. É bom que a gente vai ficando consciente, diz: que bom, eu já desencarnei mais um dia hoje, que beleza, vai somando, né? Chega no final, no Réveillon, você diz assim: deixa eu ver quantos dias eu vou viver a menos, olha que beleza. As pessoas deviam olhar isso, né? Deixa eu ver quanto tempo eu me matei. Nossa, já me matei assim, desse jeito, daquele jeito, daquele assado. Mas é isso que está acontecendo, porque nós vamos minando, e vai acontecendo o seguinte: várias outras consequências vão surgindo: insegurança, isolacionismo, ausência de si mesmo e dos outros, isolamento psíquico, ampliando o sentimento de abandono existencial. Não é possível que alguém assim possa se sentir pertencente ao universo. Você diz: não, eu estou mais para o umbral do que para o nosso lar. Bom, é de escolha de cada um. Não dá para reclamar quando a gente faça essas escolhas. Em vez de viver, então, dessa maneira, pulando de alegria, a gente passa a vida pulando do fogo. É a mesma coisa, pulando do fogo em fogo o tempo todo, quando a gente devia fazer exatamente o contrário. Por quê? Trabalhando autoestima. Quando a gente trabalha a autoestima, o que vai acontecer? Primeiro, processo de autoaceitação. Nós somos assim e temos possibilidade de melhorar. Outro aspecto, autoconfiança, que nós vamos desenvolvendo. Não é tudo de uma vez, assim, de uma hora para outra. Autovalorização da vida. Outro aspecto, autorrespeito. Olha que beleza. Com isso, nós alcançamos o equilíbrio que tanto nós procuramos. Exercitando um pouquinho por dia. Valorize-se. Ninguém te dá valor em você, senão você mesmo, senão você mesma. Se você não se valorizar, não são os outros que vão te valorizar. É você, vendo as suas conquistas, vendo aquilo que você já fez, aquilo que fizemos em sociedade, parar de vitimização, parar de que não dá para isso, não sirvo para aquilo, não faço aquilo outro. Isso é bobagem, isso é autodepreciativo. É um processo de ver as nossas conquistas. Eu não alcancei tudo aquilo que eu queria, mas eu estou a caminho. Olha a nossa situação como evolução planetária. Saímos do primitivismo, passamos para a condição de expiação em provas, já estamos trabalhando condição de regeneração. Mais 2 estágios estão para frente. Espíritos felizes, espíritos perfeitos. Estamos no meio do caminho. Como é que não dá para valorizar isso? Mas veja esse planeta como está. Esse planeta já teve muito pior. Nós éramos mal informados. Essa é a realidade. A gente no século XX matou mais gente do que qualquer pandemia que a gente conheça. É só fazer a conta: 40 milhões de 14 a 18 na Primeira Guerra, 80 milhões na Segunda, e no meio de 1918 a 1920,
Entre 30 a 50 milhões com a gripe espanhola. Tá bom ou quer mais? Percebeu? Ah, mas que não sei o que, fica assim, aquele blá, 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 né? Parece que está engasgado em querer arranjar desculpa para colocar as coisas de outra maneira. Veja os avanços que nós conseguimos. Nós nunca tivemos tanta paz no mundo quanto nos últimos 60 anos. Isso é divulgação da ONU, não é nossa. O que a gente tem? A gente tem umas encrencas isoladas, mas nós não entramos mais em conflitos de natureza mundial. Nós não temos mais espaço para termos esse tipo de situação. Temos ainda situações isoladas, que vão merecer com o tempo, evidentemente, que vão ter que se ajustar. Mas não mais esses níveis de situações que são globais e interferem de uma maneira tão agressiva. Estamos vivendo uma pandemia, isso é uma realidade. Faça as comparações dos recursos existentes hoje e dos recursos existentes há 100 anos atrás, quando foi uma pandemia. Veja o número de desencarnos. Não é também dizer, porque desencarnou menos está bom. Não tem nada de bom. O que tem nós estamos progredindo, precisamos valorizar conquistas individuais e coletivas. Por que isso? Porque, na realidade, acontece isso. Perdoar-se e confiar em nós mesmos para confiar no Criador, exaltando o sentimento de pertencimento ao universo. Nós não somos filhos da Terra, nós somos filhos do universo, o qual gera em nós existencialismo e alegria de viver. Difícil? Pode ser, mas não impossível. Porque quando nós queremos, aquilo que era impossível passa a ser uma questão de tempo, para que ele se torne possível. E com isso a gente aprende, em definitivo, que a gente não apenas, que a gente vive e não apenas existe. É diferente quando a gente vive valorizando a vida, nos valorizando, ou apenas estamos passando pela existência. Pensemos nisso. Um bom domingo a todos.